Então vamos lá dar seguimento aos estudos de pais e filhos do Kennedy Wapnick. Vai ser o nosso sétimo encontro, estamos na página 45, são 144 páginas, e até o momento eu sinto de compartilhar o que eu tenho aprendido. O que ficou para mim do nosso último encontro foi aquela frase, eu até fiz um post sobre isso, sobre soltar o deserto. O que que a gente faz quando a gente reconhece o deserto do ego? Que são todas as nossas projeções equivocadas, tudo que a gente ainda carrega na nossa identidade, que a gente dá o nome de traumas. Nós somos ensinados que a gente pode justificar o que está acontecendo na nossa vida agora, de ruim ou de bom, de acordo com aquilo que aconteceu com a gente no passado. Só que aqui o Kennedy, está trazendo uma outra abordagem, uma abordagem bem diferente do que a gente vê por aí nessas terapias tradicionais, sobre a possibilidade de a gente simplesmente escolher, desistir e soltar tudo aquilo que a gente acha que faz parte da nossa identidade. Então, nisso, a gente também desiste do papel de vítima, a gente desiste do lugar de encontrar culpados, a gente desiste de responsabilizar os nossos pais por tudo aquilo que aconteceu com a gente. Então, é algo bem profundo e diferente. E eu fiquei me questionando sobre os desertos que eu só preciso soltar. Então, o convite de hoje é para a gente continue olhando dessa forma. O que que eu carrego na minha identidade ainda? Que eu não tenho que voltar para ver a história, não tenho que ficar remoendo a história para entender quem foi o culpado, se eu sou a vítima ou se eu sou o algoz da minha história. E se eu simplesmente olhar para todas as histórias que aconteceu comigo e soltá-las e desistir. Então é algo assim bem profundo, né, para a gente fazer essa escolha. Que na prática não é algo fácil, porque a gente acredita muito no sofrimento. Então, depois do Odete, se você quiser compartilhar um pouquinho o que tem feito diferença para você, o que que você tem aprendido. Para mim, eu estou olhando nesse momento para essas questões, para esses desertos, que eu só preciso soltar, não preciso olhar mais, certo? Então tá, vou seguir a leitura aqui. A gente já tinha lido essa parte, mas eu vou ler novamente. Então, certamente temos poder sobre seus corpos, mas não sobre suas mentes. E são esses instrumentos de decisão que por si só determinam se eles farão ou não sucesso em suas vidas. Se nós sentimos responsáveis por nossos filhos, estamos fazendo o mesmo que Jesus, neste curso, nos adverte contra fazer. Estamos depreciando o poder da mente. Se sentimos que somos responsáveis pela neurose, psicoses, problemas, inabilidades de ser o que você quer que nossos filhos sejam, ou que escolham o marido ou a mulher ou a carreira errada, exatamente estamos lhe dizendo que são fracos e destituídos de poder, sendo resultado do que fizemos deles. E fizemos um trabalho enorme. Nossos filhos, então, não teriam esperança, que repousa unicamente em serem lembrados de que têm efetivamente o poder de escolha. Então, antes de olhar para como nós estamos criando essa identidade nos nossos filhos, vamos olhar para a identidade que fizeram em nós. O que os nossos pais, é óbvio que de forma muito inconsciente, que em geral os pais desejam o melhor para os seus filhos, mas de uma certa forma eles colocaram essas crenças de que até aqui você pode ir, até aqui você consegue, isso é para você, isso não é para você. Quantas crenças a gente tem disso, né? De você não nasceu em berço de ouro, a vida não é fácil, a vida não vai ser fácil para você, as pessoas não são boas. Quantas coisas equivocadas a gente ainda carrega? E isso é o que os nossos pais fizeram de nós, colocando essas limitações. Só que agora eu posso ser responsável por olhar
para tudo isso de uma forma muito mais consciente e entender que eu não preciso mais acreditar nisso, que eu posso entender que eu sou perfeita como Deus me criou e que eu posso tudo e que esse poder de escolha está em mim e que eu posso sim escolher uma vida completamente diferente daquilo que os meus pais falaram que a vida era. Às vezes eles almejaram ali que você seguisse alguns padrões ou algumas carreiras, ou tivesse um tipo de relacionamento, e que na cabeça deles aquilo ia te trazer mais felicidade, mais paz. Só que eles podem estar completamente equivocados, né? Você pode ser a ovelha negra da família, o patinho feio da família, e tá tudo certo. Porque nós temos esse poder dentro de nós, aqui está dizendo, de fazer as nossas próprias escolhas. E geralmente aqui começa o nosso processo de autoconhecimento. Quando a gente segue tudo aquilo que os nossos pais, a sociedade falou que a gente precisava fazer para ser feliz, aí a gente faz tudo isso e vê que não está feliz coisa nenhuma, que está faltando algo que geralmente a gente chama de um vazio existencial, que nada preenche. Então a gente vai buscar preencher esse vazio em nós através de relacionamento, ou vida financeira, sucesso profissional, só que a gente não encontra. Porque a felicidade genuína e verdadeira não está em nenhuma dessas coisas fora. Então, quando a gente começa a olhar para todas essas crenças, minha mãe, meu pai falou que isso era certo, que isso era errado, mas e se existe outra forma de olhar para essa situação? E aí a gente começa a despertar para o professor interno, que é o Espírito Santo. Vou ler novamente essa parte. Se nós sentimos responsáveis por nossos filhos, estamos fazendo o mesmo que Jesus neste curso nos adverte contra fazer. Estamos depreciando o poder da mente. Se sentimos que somos responsáveis pelas neuroses, psicoses, problemas e inabilidades de ser o que você quer o que você quer que nossos filhos sejam, ou que escolham o marido ou a mulher, ou a carreira errada, exatamente estamos lhe dizendo que são fracos e destituídos de poder, sendo o resultado do que fizemos deles. E fizemos um trabalho enorme. Nossos filhos, então, não teriam esperança, que repousa unicamente em serem lembrados de que têm efetivamente o poder de escolha. Então, para pais conscientes que já estão trabalhando o seu autoconhecimento, que já questionaram as suas próprias escolhas e crenças, a nossa única função como pais é lembrar aos nossos filhos que eles são livres para fazer qualquer escolha. E que eles não precisam da aprovação do pai e da mãe, muito menos de sociedade, que eles têm esse poder interno de fazer a escolha do seu próprio caminho. E quem vai guiar é o Espírito Santo. É essa aprovação interna que eles têm que buscar, de sentir paz, amor, felicidade, nessa autoimagem de eu posso fazer a minha própria escolha, eu sou livre para fazer isso. É a única lembrança que nós, como pais, deveríamos realmente guiá-los a fazer. Nosso encargo como pais, portanto, é de nos lembrar de que somos totalmente e não sem mente, e através de nosso exemplo, relembramos nosso filho a mesma coisa. Quando nós sentimos responsáveis por eles, reforçamos a sem-mente dos filhos. Entretanto, quando não respondemos às suas acusações, nós os lembramos que são totalmente. Se eles fracassam como adultos, isso é o resultado da decisão deles. Não esfregamos seus narizes nesse fato. Com isso, brincando na caixa de areia da culpa, mas demonstramos de uma maneira gentil e bondosa o que significa ficar de pé na caixa de areia do ego. Além disso, nós reconhecemos seu terror em ficar lá de pé conosco e o plano de seu ego de permanecer na caixa de areia, de nos arrastar para baixo,
para nos juntarmos ao seu jogo da culpa, sendo que repetindo, não somos responsáveis por nossos filhos, unicamente por nós mesmos. Jesus diz a Bill que seu pai não os tornaram medrosos de ensinar a classe em psicologia anormal. Seu medo veio da sua própria decisão de ter medo. Aqui é muito profundo para a gente olhar para a nossa relação com os nossos pais e para a relação com os nossos filhos. Porque quando alguma coisa dá errado na vida adulta, rapidamente, às vezes, a gente pode justificar com traumas do passado. Então, meu pai me abandonou, minha mãe não me deu amor, sofri algum tipo de violência, de abuso, não tive oportunidades financeiras, sou assim porque vi o meu pai não dando certo na vida. Então, aí às vezes a gente entra na constelação familiar, né, que diz que por um amor cego, às vezes a gente acaba seguindo o destino dos nossos pais. Mas aqui um 100 está trazendo algo inovador, que é: você não precisa seguir isso. Você simplesmente pode se tornar responsável por entender que isso é projeção do seu ego e do ego desse sistema familiar. Então, o sistema ele opera muito quando a gente está inconsciente do nosso poder interno. Quando eu me torno consciente de que eu sou um com Deus, de que eu sou perfeita como Deus me criou, eu não preciso entrar mais nesses emaranhados e eu posso tomar total responsabilidade pelas minhas escolhas. Então, não é culpa do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, de antepassados, de seja quem for o resultado da minha vida agora. Quando eu tomo consciência disso, eu escolho outra vez, que é algo que o Hussein fala muito, escolhe outra vez. Eu solto todas as histórias. Então, esse escolher outra vez é justamente isso. Soltar todas as histórias, aquilo que eu acho que os meus pais fizeram comigo, as dificuldades que os meus antepassados viveram, né? Por exemplo, os colonos, os escravizados, tantos antepassados nossos que sofreram abusos gravíssimos, escassez, né? Passaram muitas dificuldades. E quando eu estou inconsciente dessa dor, eu acabo carregando aqui no meu inconsciente, eu vou vivenciando, vou tendo sim esse amor cego, vou repetindo as histórias. Mas e se eu simplesmente tomar responsabilidade e escolher outra vez? Então, a partir de agora, eu posso escrever uma nova história. Então, é muito profundo que a gente olhe para as nossas histórias, para a nossa identidade, de uma forma muito responsável. E agora, olhando para o relacionamento com os nossos filhos, é a mesma coisa. O filho cresceu, aí começa a jogar na nossa cara: ah, mãe, por que você não me deu amor? Por que me faltou dinheiro? Porque você tinha que trabalhar o dia inteiro e eu não era visto? E agora eu estou fracassado, porque eu não tenho disciplina, ou então porque eu estou em algum vício e não consigo soltar, porque isso é falta de pai. Enfim, as terapias, a psicologia, a própria constelação familiar vai trazer vários diagnósticos do porquê o adulto está passando por esses problemas. Só que, mais uma vez, um 100 é muito direto e reto. Escolhe outra vez. Não, meu filho, agora você é um adulto e você é responsável pelas suas escolhas. Inclusive de escolher continuar carregando as histórias da sua infância. Isso é uma escolha. Como disse aqui nesse finalzinho, Jesus disse a Bill que seus pais não tornaram medrosos de ensinar a classe em psicologia anormal. Seu medo veio da sua própria decisão de ter medo. Então, para quem não acompanhou ainda os outros estudos que a gente já fez, aqui sobre essa mensagem de Jesus a Bill, Bill ele tinha um problema muito grave de autoridade, ele se sentia inseguro em falar em público, em dar aulas, e ele justificava isso sobre a relação que ele tinha com o pai e com a mãe. Na infância, ele acabou perdendo as irmãs e ele tinha a percepção nele de que os pais preferiam que ele tivesse morrido no lugar dessas irmãs. Continuou tendo uma vida conflituosa com os pais. Na vida adulta, o pai dele entrou no consultório de psicologia dele, quebrou todo o consultório. Então, ele escolhia carregar
todas essas percepções e justificar o que estava acontecendo na sua vida adulta agora com base nessa experiência no passado. Aí Jesus faz uma mensagem a Bill no livro mesmo de Um Curso em Milagres, tem essa mensagem, onde Jesus traz essa ideia para Bill e para todos nós, que os seus pais não o tornaram medrosos de ensinar a classe em psicologia. Não é culpa dos seus pais. É a sua responsabilidade. Seu medo veio da sua própria decisão de ter medo. Então, é uma abordagem assim bem diferente, bem profunda da gente analisar. O ponto essencial dessa mensagem é então que a mente de Bill é toda poderosa e que ele não precisa mais dar a seus pais, o seu e seus estudantes ou a quem quer que seja o poder por direito é todo seu. Quantas vezes a gente dá esse poder às pessoas? As percepções das pessoas. Com certeza todo mundo já passou por isso, começo de adolescência, início da juventude, onde a gente é extremamente inseguro sobre que carreira seguir, qual relacionamento é o correto, se eu tô no padrão físico, se eu tenho inteligência emocional, se eu sou segura para falar com as pessoas. A gente quer a opinião de todo mundo. A gente quer alguém que pegue na nossa mão e fala, olha, esse é o caminho, vai lá, para a gente ter segurança para fazer as coisas. Por que que isso acontece? Porque a gente ainda não acessou esse poder interior que nós temos, que é essa lembrança de que nós somos um em Deus, que eu sou perfeita como Deus me criou. Então é fundamental que a gente comece a desenvolver isso e entenda que é minha escolha dar esse poder na mão do outro. Ah, é porque ninguém me valoriza, eu faço e ninguém me valoriza. Você está escolhendo dar esse poder na mão do outro. Porque a minha mãe prefere os meus irmãos, ou porque o meu marido não valoriza o que eu faço em casa, meus filhos não me respeitam. Olha quantas percepções você está colocando na tua autoimagem. E a gente fala que é culpa dos outros. Ah, mas é que você não viveu a experiência que eu vivi, o tanto que eu fui humilhada, o tanto que eu fui deixada de lado, o tanto que eu não fui valorizada, que eu fui enganada. Tá, mas você vai fazer o que com isso agora? É o que Jesus pergunta aqui para nós. Você vai continuar dando poder a essas pessoas, a essa situação, porque às vezes parece que a gente se separou, se distanciou das pessoas de forma física. Mas percebe que o relacionamento na mente continua? Quantas vezes quando a gente não perdoa, você não tá vendo mais a pessoa, mas a ideia tá ali na tua mente ainda, voltando o tempo todo, de como você foi tratado, o que você devia ter falado, aquilo fica voltando. Então, o relacionamento e o poder a gente ainda está dando a essas pessoas e a essa situação. E isso impede da gente ver a verdade. Isso impede da gente escolher outra vez e ficar em paz. O ponto essencial dessa mensagem é, então, que a mente de Bill é toda poderosa e que ele não precisa mais dar a seus pais ou seus estudantes ou a quem quer que seja o poder que por direito é todo seu. Alguém está aqui no chat? Deixa eu ver. Oi, Claita. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso que a gente está lendo, tá bom? Deixa eu ver. Acho que a Claita falou que não vai poder falar. Só ligar o microfone e comentar, tá bom? Se vocês tiverem alguma vivência, algum exemplo que vocês queiram compartilhar. O valor desse papel dificilmente consegue ser subestimado. Se apenas considerarmos que foi o que muito contente dediquei minha própria vida. Tenho repetidamente pedido a meus alunos que me sigam. O valor desse papel de liderar a si mesmo e a outros para sair do deserto consegue dificilmente ser subestimado. O deserto é o sistema de pensamento do ego, e não conseguimos liderar outros para sair do deserto a menos que nós conduzamos a nós mesmos, o que não conseguimos fazer.
a não ser que tenhamos alguém nos ajudando. Esse é o papel de Jesus. Ele diz a todos os seus irmãos menores que deixam a caixa de areia e o sigam. Mas, como no Novo Testamento e a tradição de 2000 anos do cristianismo refletem, o mundo, em vez disso, trouxe-o para o seu nível, para a sua caixa de areia do mundo. O cristianismo, por exemplo, levantou todo o seu edifício teológico baseado na doutrina de que Deus mandou o seu Filho para o mundo como um corpo. Em seu curso, por outro lado, Jesus essencialmente nos diz, alto claro e bom som: venha para onde estou na mente curada. Fique em pé e saia da caixa de areia do pecado comigo. Vamos analisar isso daqui. Por muito tempo, né, a gente tem acesso de uma forma muito coletiva até essa crença de que Jesus foi isso, foi alguém que se fez carne para pagar aqui os nossos pecados, que a crucificação tem a ver com o pecado. Só que o milagre aqui e a correção na mente, no curso Milagres é visto de uma outra forma. Primeiro, eu só consigo ensinar o meu irmão a sair desse deserto do ego quando eu integrar essa verdade em mim. Eu vou precisar me livrar de todos os meus emaranhados na minha mente. Eu vou precisar me lembrar que eu sou só amor. Senão eu não vou conseguir ver esse amor no meu irmão. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus se fez carne aqui, mas o corpo aqui foi só uma ferramenta, assim como nós temos a nossa ferramenta. O corpo estava aqui como uma ferramenta para o nosso processo de lembrança. O que que é principal dessa experiência de Jesus? Ele se lembrou desse amor. Ele veio com essa lembrança desse amor, ou se lembrou no processo, né? Não vou saber te dizer ao certo, mas o que fica aqui, ó, venha para onde eu estou na mente curada. Por que que Jesus fazia os milagres que fazia? Porque ele não dava realidade ao ego, à dor, ao sofrimento, à tristeza, à doença, à morte. Quando ele diz o meu reino não é deste mundo, o que que ele está querendo dizer? Que nada do que está acontecendo nesse mundo aqui importa. Como diz Num 100, não tem significado. O ser crucificado, ou sangrar, vai doer, não tem significado. Traição de Judas não tem significado. Todo o sofrimento e acusação que as pessoas estavam fazendo, nada disso tem significado, porque o meu reino não é deste mundo. Ele se lembrou na mente dele que a única coisa que existe é amor. É quase como quando a gente tem um pesadelo, que a gente está num sonho onde tudo está acontecendo e de repente a gente acorda e esse sonho perde todo o significado. Não importa o que estava acontecendo lá, se você estava correndo de um monstro, se você estava sofrendo, o que estava acontecendo, você acordou e aquilo perdeu o significado. A mente curada é esse lugar. E Jesus nos convida a encontrar com ele nessa mente curada. Eu vou ler isso aqui novamente, porque é algo que se repete muito nos ensinamentos de um 100 sobre a importância dessa integração. Quando aqui diz que eu não posso libertar o meu irmão do deserto do ego sem antes libertar a mim mesmo, é porque dar e receber se dá ao mesmo tempo, e eu só posso oferecer aquilo que eu recebi. E isso a gente leva para os nossos filhos também, né? No relacionamento de pais e filhos. Eu só vou poder dar para os meus filhos essa mente curada se eu curar a minha. Então, enquanto eu ainda acredito nos meus traumas, nas minhas percepções sobre a minha identidade, que eu sou fracassada, que eu não tenho coragem, eu tenho um limite na vida, que o meu lugar é aqui, que eu sou pequena, como que eu vou ensinar para o meu filho que ele pode tudo? Como eu vou ensinar para o meu filho que ele é perfeito? Se eu não me vejo perfeita, se eu não acesso esse poder em mim, como que eu vou ensinar isso para ele? Então a gente estende para o nosso filho também, assim como os nossos pais estendeu a nós, aquilo que eles acreditavam ser. Então o que eu estou consciente de ser? Então o valor desse papel de liberar a si mesmo e a outros para sair do deserto consegue dificilmente ser subestimado. O deserto é o sistema de pensamento do ego.
e não conseguimos liderar outros para sair do deserto, a menos que nós conduzamos a nós mesmos, o que não conseguimos fazer, a não ser que tenhamos alguém nos ajudando. Esse é o papel de Jesus. Ele diz a todos os seus irmãos menores que deixem a caixa de areia e o sigam. Mas como o Novo Testamento e a tradição de 2000 anos de cristianismo refletem, o mundo, em vez disso, trouxe para o seu nível, para a sua caixa de areia do mundo. O cristianismo, por exemplo, levantou todo o seu edifício teológico baseado na doutrina de que Deus mandou o seu Filho para o mundo como um corpo. Em seu curso, por outro lado, Jesus essencialmente nos diz, alto, claro e bom som: venha para onde estou, na mente curada. Fique em pé e saia da caixa de areia do pecado. O que é essa metáfora? Fique em pé e saia da caixa de areia. É a mesma do reconhecer o deserto, saia do deserto. Você não tem que analisar esse deserto, você não tem que buscar quem é o culpado, você não tem que entender por que que isso aconteceu. Você simplesmente toma consciência e sai. Então, é algo muito novo para a gente olhar. Eu entendo que aqui na dualidade, para acessar esse pensamento abstrato, por exemplo, as terapias ajudam muito a gente entender esse emaranhado, a gente entender as imagens desse deserto. Eu vou olhar para os meus traumas, eu vou ver o que aconteceu ali na minha infância, eu vou ressignificar tudo isso, mas a cura não está em ficar nesse lugar, revivendo essas histórias e essas imagens. A cura está em sair do deserto. Então, façam terapia, olhem para suas questões, mas não fiquem muito tempo nesse lugar. Esse é o convite de Um Curso em Milagres. Reconheça o ilusório como ilusório. Reconheça o sem significado como sem significado. E vá para a verdade, vá para a mente curada, aonde Jesus está nos esperando. Para o ego, gente, isso é extremamente desafiador na prática, né? Porque a gente fica contando as nossas histórias. A gente quer olhar para tudo aquilo que aconteceu e falar, porque na minha infância foi isso, meu pai e minha mãe fez aquilo, passei por muita dificuldade. É só você observar as conversas que a gente tem por aí, né? Na roda de amigos, quando junta os familiares. A gente está contando de sofrimento. Às vezes a gente quer competir quem sofreu mais, quem tem mais dor, quem tem mais doença. Ninguém quer falar da verdade do amor. Então, o ego, realmente, ele sempre vai fazer esse convite para a gente ficar preso nas histórias. Isso significa que, para serem efetivamente professores, eles têm de interpretar, ensinar como eu faço. Tive todo empenho em ensinar você inteiramente sem medo. Se você não ouvir, será incapaz de evitar os verdadeiros erros óbvios de perceber o ensino como uma ameaça. Um dos principais objetivos de Jesus é abolir sua necessidade até dele próprio como professor, como mencionei anteriormente. Quando nós pomos de pé ao lado dele, já não mais como crianças, não temos mais necessidade dele. Olha que profundo. De fato, não há mais ele e nós, mas unicamente um filho. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente é ensinado a ver Jesus lá em cima. Ele tá lá, eu tô aqui. E eu tô muito pequenininha perto dele. O que que a gente costuma falar por aí? Ah, eu não sou perfeita como Jesus. Ah, mas eu não sou Jesus. O perdão é para Jesus. Perfeição é para Jesus. Dar a cara a tapa é para Jesus. Não é para mim. O que que a gente adora encher a boca para falar? Eu sou ser humano. Eu tenho defeitos. Eu não sou perfeita. Dá uma calma, né? Porque é uma justificativa maravilhosa. Ah, mas eu não vou perdoar porque eu não sou perfeita, eu não sou Jesus. Eu sou um ser humano, eu tenho as minhas limitações. E é justamente esse o papel do ego.
fazer com que eu me esqueça de que eu sou o único filho de Deus. Então, essa frase aqui é muito profunda, porque aqui Jesus nos convida a olhar para Ele de igual para igual. Ele mesmo disse: Tudo que eu faço, vocês podem fazer e ainda muito mais. Vós sois deuses. Então, essa consciência, que a gente pode chamar de consciência crística, essa lembrança que habitou Jesus, está disponível para todos nós. Um dos principais objetivos de Jesus é abolir sua necessidade até dele próprio. Como professor, como mencionei anteriormente, quando nós pomos de pé ao lado dele, já não mais como crianças, não temos mais necessidade dele. De fato, não há mais ele e nós, mas unicamente um filho. E quando eu vejo essa frase aqui, não há mais ele e nós, mas unicamente um filho, eu sinto que nesse momento a gente vai para a mente una. A gente vai para a mente curada, para a mente lembrada. Porque aí a gente já não está vendo mais o personagem. Porque quando eu olho Jesus acima de mim, eu estou dando realidade para a Bruna. Porque a Bruna, sim, é muito menor que Jesus. A Bruna tem seus defeitos, suas percepções. A Bruna é um corpo, é um conjunto de crenças que em algum momento vai deixar de existir. Só que esse ele e nós que está dizendo aqui é essa lembrança de que eu sou perfeita em Deus, da minha real identidade. Então, nós precisamos acessar a nossa real identidade para além das imagens que eu criei sobre mim mesma. É muito profundo, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, de fato, não há mais ele e nós, mas unicamente um filho. O que vocês sentem quando vocês acessam essa frase? Vem uma resistência do tipo, não, eu estou muito longe disso. Imagina que eu sou igual Jesus, ou não preciso mais dele. Como assim? Né? Dá até uma coisa. E aí, Odete, quer falar alguma coisa? Eu não vejo essa frase como resistência, porque como foi colocado, quando você cura em você as próprias questões, né? A gente vai nessa mente una e vê no irmão também essa unicidade, aí fica bem claro que a gente é só um só mesmo. Daí é bem compreensível, mas primeiro tem que integrar essa verdade, esse amor em si. Aí você vê no teu irmão. A gente está vivendo uma questão agora, assim, umas 3 semanas para cá, que, assim, como nós somos no agro e a gente acaba fazendo investimentos, e há 10 anos atrás tinha bastante avalista, e daí a gente foi da avalista, assim, para um primo meu, e agora ele não está conseguindo pagar as contas dele. E aí a gente foi chamado para a gente pagar e ir atrás de ver isso, né? E daí, assim, para mim ficou bem claro, eu consegui entender em ambas as partes, quanto a questão, quanto o pessoal do banco, né, a necessidade deles de fazer correto, tanto do meu primo, que ele está com dificuldades financeiras, e a gente faz a nossa parte para que ambos os lados também possam fazer a parte deles. Aí, assim, não vem mais julgamento, a gente só entende ambos os lados, aí a gente percebe essa mente una de Deus. Que lindo, Odete. É realmente só através desse caminho de Jesus mesmo, né? Porque é uma Sim. situação que aqui no mundo a gente pode olhar com muito julgamento e com culpados. E Uhum. aí a gente não encontra solução. É. E você conseguir passar por isso, porque assim, nesse mundo, Jesus mesmo disse, né? Aqui terás aflições, mas lembre-se que eu venci o mundo. Então, aqui no mundo, a gente vai ter doença, a gente vai ter morte, a gente vai ter dificuldades financeiras, porque esse mundo, ele é a projeção da separação. Só que aonde vai estar a minha mente quando eu estiver passando por todas essas coisas? Porque todas essas coisas são momentos onde eu posso me lembrar dessa unidade. Então, passar por um desafio, estar com a mente em paz, passando por aquilo, eu vejo isso como um milagre.
Há mais de 2 anos atrás, a gente já via essas dificuldades financeiras do meu primo. Naquela época, eu via com julgamento. Com certeza, se naquela época nós tivéssemos sido avisados, nós iríamos entrar com a mente em conflito. Talvez Uhum. nós não iríamos agir dessa maneira como nós estamos conduzindo agora. Sim, é uma escolha de amor e eu tenho certeza que a solução vai aparecer para todos os envolvidos, né? Porque é uma mente É só. isso mesmo. Então, um que escolhe olhar para essa situação com amor, a gente encontra a solução, que é trazer a paz na Uhum. mente, e isso automaticamente se estende nas nossas projeções. Hoje eu já não vejo também, eu vejo Jesus de igual para igual. Eu consigo ver essa unidade. Só que nos momentos que eu já participei de várias religiões, eu realmente via ele acima de mim. Tipo, quem sou eu para estar igual a Jesus? Eu tenho que pedir Uhum. perdão para Jesus, eu tenho que viver de sacrifícios. Eu tinha essa ideia equivocada. Hoje eu já consigo ver que esse amor que o habitou está disponível para mim também. Eu, por ser da religião católica, a minha mãe sempre, assim, quando tinha momentos assim, mais de dificuldades aqui em casa, aí a mãe sempre cantava aquela música: Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. E como eu ouvia muito a minha mãe cantando essa música nos momentos mais difíceis que a gente vivia, aí eu também colocava isso assim na minha mente, tentar fazer um pouquinho como Jesus fazia. Então eu não me via muito separado de Jesus, tanto que assim, todas as vezes que eu fui para a igreja, na hora da comunhão, eu sempre agradecia. Então isso já era algo um pouco mais trabalhado. Assim, quando eu converso assim muito com a minha mãe sobre o curso em milagres, às vezes só fecha o que a gente está aprendendo aqui, o que a gente está lembrando, essa lembrança de amor do curso, só fecha com o que a mãe já traz. Aí eu penso, bah, eu acho que minha mãe já está ali, né? Só confirmando isso. É muito bom, muito legal. Porque o curso em milagres mesmo diz que ele é só um caminho, né? Que existem Sim. vários caminhos para chegar nessa lembrança, porque é a nossa real identidade. Então, eu acho que o verdadeiro passo que a gente tem que dar, seja frequentando alguma doutrina religiosa ou não, de qualquer cultura que seja, eu preciso ter esse desejo genuíno no meu coração de querer essa lembrança do amor. Pra gente, para mim, chegou o concurso em milagres, mas tem pessoas que vai chegar através de alguma doutrina religiosa ou até outras culturas. E Jesus mesmo é um símbolo, e tem vários outros símbolos que representam esse amor. Para o cristianismo vai ser Jesus, mas tem outras culturas onde Jesus não é esse símbolo de lembrança. Para a gente é o símbolo que serve para nós. Então a gente precisa entender muito isso para não fazer de um curso em milagres também mais uma doutrina ou trazer essa visão do ego de eu sei a verdade e os outros caminhos não é a verdade. Então, isso que você trouxe, que o que você aprende em um curso em milagres, e às vezes com uma conversa com a sua mãe, que tem a doutrina religiosa dela, você também vê esse amor, esse é o ponto. Uhum. Essa é a mente curada. Esse é o único Filho de Deus. Isso é, não existe mais ele em nós. É. Então, a gente precisa estar muito atento a isso também. Eu vou ler mais uma vez essa parte. Um dos principais objetivos de Jesus é abolir sua necessidade até dele próprio. Como professor, como mencionei anteriormente, quando nós pomos de pé ao lado dele, já não mais como crianças, não temos mais necessidade dele. De fato, não há mais ele e nós, mas unicamente um filho. O próprio papel de pais, professores e qualquer um em posição de autoridade, essa autoridade é para ser abolida, mesmo que permaneça nesse formato particular, por respeito e consideração. Em outras palavras, aprendemos a usar a forma para que seja esmecida para o brilho do conteúdo, a unicidade do amor que nos une a todos. Dificilmente é necessário dizer que o ensino seja um processo cujo propósito é produzir aprendizado.
O propósito final de todo aprendizado é abolir o medo. Isso é necessário para que o conhecimento consiga acontecer. O papel do professor não é o papel de Deus. Essa confusão é muito frequentemente feita por pais, professores, terapeutas e pelo clero. É um real entendimento equivocado, tanto de Deus como de seus milagres. Lembro-me de que, quando criança, aos 7, 8 anos, eu havia me comportado mal e minha mãe esbravejou comigo, enfaticamente dizendo que as mães jamais estão erradas. Mães geralmente fazem isso, né? Meu filho é um professor de Deus na minha vida, né? Então eu lembro que quando eu comecei a dar as minhas ordens de mães, e eu falava assim: você tem que me obedecer porque eu sou sua mãe. É não porque eu sou sua mãe e pronto, acabou. E ele, no auge da coragem dele, falava: mas isso não é resposta, mãe. Como assim? Só porque você é minha mãe? Com que direito, né? Você vai me dar um não? Ele queria muito entender o não. Só que quando eu era criança e a minha mãe falava não porque eu sou sua mãe e pronto, acabou, eu fechava minha boca e tá tudo certo. Nossa, minha mãe falou não, então deixa eu fechar a boca aqui. Para mim isso bastava. Aí eu fui repetir o padrão de comportamento com o meu filho e para ele já não bastava essa resposta. Me respeita porque eu sou sua mãe. É não porque eu sou sua mãe. Então, aqui, essa frase nos convida realmente a olhar para isso, né? E o quanto, por exemplo, do meu comportamento como mãe, porque não tem manual de instrução para ser mãe, a gente só vai repetindo aquilo que a gente viu nossa mãe fazendo, e a gente acha que é certo, a gente vai fazendo também. Só que agora vamos parar e realmente analisar qual é o meu papel de mãe? Será que eu realmente sei tudo? Que eu sou a dona da verdade? Que eu realmente sei o que é melhor para o meu filho? Que arrogância é essa minha de achar que eu já entendo tudo que o meu filho precisa e o que é melhor para ele? Se eu não sei nem o que é o melhor para mim ainda, né? Quantas de nós estamos perdidas ainda e tentando encontrar essa integração em nós? Aí a gente olha para o nosso filho e fala: eu sei a verdade, esse é o caminho, e você segue isso daqui e você me obedece. E daí o filho, como professor de Deus, vem espelhar isso para nós, porque a gente olhe dessa forma. Então, lembro-me de quando era criança, aos 7, 8 anos. Eu havia me comportado mal e minha mãe esbravejou comigo enfaticamente, dizendo que as mães jamais estão erradas. Mesmo respeitando minha mãe, lembro-me de ter pensado então que isso não conseguia ser assim, que algo estava errado. O que estava errado, por certo, era a ideia de minha mãe confundir-se com Deus. O incidente, obviamente, causou-me algum impacto, pois me lembro exatamente de onde estávamos quando isso ocorreu. Também me lembro de ter bem sabiamente me calado. Temos necessidade de aprender que a diferença entre professor e aluno é espúria. Jesus aqui está dizendo que muito frequentemente pais, professores, terapeutas e clérigos pensam também que eles sejam a autoridade, mesmo que dentro do sonho deles, de fato, tenham um papel autoritário, assumindo a mesma confusão da minha mãe nesse momento. No panfleto Psicoterapia, Jesus destaca o ponto de que o único e verdadeiro terapeuta é somente o Divino Espírito Santo. Para quem ainda não leu a parte de psicoterapia de um curso em milagres, para quem é terapeuta, mas é para todo mundo, na verdade. É para pais, para todos. Leiam essa parte, porque realmente nos tira desse lugar de que eu posso curar alguém ou eu posso dar um conselho para alguém ou seja lá o que eu fale vai trazer a cura para alguém. Nada do que eu faço, eu fale vai trazer cura para alguém. Quem cura é o Espírito Santo. Então, é uma parte do livro Um Curso em Milagres que é muito interessante de estudar. Então, no panfleto de psicoterapia, Jesus destaca
o ponto de que o único e verdadeiro terapeuta é somente o Espírito Santo. O psicoterapeuta é um líder no sentido de que ele caminha ligeiramente adiante do paciente e, assim, ajuda-o a evitar algumas das emboscadas ao longo da estrada, por vê-las primeiro. Idealmente, ele é também um seguidor, pois um deverá andar adiante dele para dar a ele luz para que veja. Sem esse, ambos simplesmente tropeçarão, às cegas para lugar nenhum. Mas é, no entanto, impossível que esse um fique completamente ausente, se a meta é a cura. Ele, no entanto, consegue não ser reconhecido, e então a pequena luz, quer consegue ser, então se aceita, é tudo quanto há para iluminar o caminho no sentido da verdade. Então, no relacionamento ali de pais e filhos, de terapeuta e cliente, momentaneamente o terapeuta parece estar à frente desse cliente, porque você está dando orientações, você está compartilhando tudo aquilo que você estudou, o seu tempo, você está olhando a situação de fora. Só que esse terapeuta, ele também vai precisar de um guia, e esse guia é para ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, então, vai conduzir essa sessão, essa comunicação que você tá dando. Não você se colocar nesse lugar de eu sei, esse é o caminho e eu vou trazer a cura para essa pessoa se ela seguir tudo isso que eu tô falando. E equivocadamente a gente vê realmente isso acontecendo, né? Quando a gente leva a terapia para um lugar de muita intelectualidade, todo conhecimento é necessário, todas as técnicas são importantes, mas nada disso cura, de fato, à luz de um curso em milagres. Que cura é o Espírito Santo. Então, a luz à frente desse terapeuta precisa ser o Espírito Santo. E do mesmo jeito, no relacionamento de pais e filhos, quando o pai se coloca nesse lugar de ser essa autoridade em cima do filho, é lógico que aqui no mundo os pais serão essa autoridade por serem mais velhos, por saber conduzir as coisas, né? Do que é a responsabilidade de um pai. Só que o pai não pode se colocar nesse lugar de eu sei a verdade, meu filho, você segue isso que eu tô falando, pronto, acabou, porque eu sou sua mãe e me obedece. Isso vai gerar conflito, porque isso é um equívoco na mente do pai e da mãe. A gente precisa preparar o nosso filho para ficar na guiança do Espírito Santo. Então, se eu vejo meu filho fraco, eu preciso corrigir isso na minha mente. Como que ele é fraco para ir para a vida se ele tem o Espírito Santo habitando nele? Como que ele é incapaz de dar conta das suas próprias escolhas? Ah, porque se for naquele caminho, não vai dar certo, aquelas más companhias, eu tô vendo ele se afundar naquilo. Seja o buraco que ele se afundar, no momento que ele escolher se curar daquilo, o Espírito Santo vai guiá-lo até a porta de saída. Só que o pai e a mãe têm que trabalhar essa confiança dentro de si. Porque se eu tô olhando para o meu filho e tô vendo ali um monte de defeito, isso está na minha mente. Eu estou percebendo. Olha que profundo isso. Certamente nós já passamos por algo assim, ou como os nossos pais nos viam, ou até como a gente está olhando para os nossos filhos, limitando ele. Então, essa limitação não está nele, está na minha mente. E eu tô vendo isso nele. Então, tomar realmente essa autorresponsabilidade e ficar nessa guiança do Espírito Santo é o único caminho. Teus pacientes não precisam estar fisicamente presente para o atenderes, em nome de Deus. Isso talvez seja duro de lembrar, mas Deus não terá seus presentes para ti limitados aos poucos que de fato vês. Conseguirás ver outros também, pois a visão não é limitada aos olhos do corpo. Alguns dispensarão tua presença física. Eles precisarão de ti muito, e talvez muito mais no instante em que são mandados a ti. Tu os reconhecerás da forma que seja mais útil para ambos.
Pouco importa como venham, eles serão mandados de maneira que sejam mais benéfica. Um nome, um pensamento, um retrato, uma ideia, ou talvez apenas uma sensação de alcançar alguém em algum lugar. A união está nas mãos do Divino Espírito Santo. Não consegue haver falha na realização, exatamente por isso. Vamos aprofundar nisso aqui, gente. Isso daqui, quando eu estudei o manual de psicoterapia, isso explodiu minha mente. Porque aqui está dizendo que essa relação de terapeuta e cliente, ela não precisa ser física, não precisa geralmente ser nesse papel de clínica mesmo, onde eu estou na posição de terapeuta e o outro está na posição de cliente. Ou online, não é nada disso. Qualquer pessoa que venha na tua mente, você se colocou como professor de Deus, certo? Qualquer pessoa que venha na tua mente, um estranho que você conheça na rua, alguém que te conta, nossa, fulano tá doente. Percebe que o assunto chegou até você? Ali você pode exercer essa função de ser um terapeuta, de ser o professor de Deus. Você corrige na tua mente. Isso é incrível de um curso em milagres. Tudo que eu estou vendo fora é projeção do que está na minha mente. Então, se eu escutei a história de uma mãe que está preocupada com o filho que está passando por problemas de droga, eu corrijo na minha mente. Eu lembro na minha mente que esse menino é perfeito como Deus o criou, que essa mãe é perfeita como Deus a criou. Se chega, né, até mim que alguém está passando por um processo de luto, eu posso intervir neste exato momento, na guiança do Espírito Santo, e trazer a correção para a mente. Nós temos esse poder. E isso é muito difícil do ego aceitar. Então, relacionamento de psicoterapeuta e cliente-paciente não é somente físico. Eu vou até ler novamente. Eu quero que vocês olhem de uma forma bem abstrata e se abram para isso na mente de vocês e vejam o que vocês sentem. Todos nós podemos ser terapeutas e pacientes uns dos outros. Isso é uma função aqui no mundo, onde a gente precisa receber para isso, a pessoa está no lugar de pagar, existe essa troca, sim, só que aqui a gente está olhando de uma forma muito mais profunda. A gente pode trazer essa guiança do Espírito Santo para corrigir a nossa mente e ajudar esse nosso irmão, porque esse irmão também sou eu. É a projeção da minha própria mente. Então, o que parece que está sendo aquele assunto, que é o outro que está vivendo, ainda é uma crença na minha mente. Então, é uma abordagem bem diferente de tudo que a gente vê por aí. Teus pacientes não precisam estar fisicamente presente para os atenderes em nome de Deus. Isso talvez seja duro de lembrar, mas Deus não terás seus presentes para ti limitados aos poucos que de fato vês. O que aqui já quer dizer? O que é duro de lembrar? É duro para o ego aceitar. Então, é uma parte bem desafiadora para o ego aceitar esse poder em nós. E aqui diz que os presentes não estão limitados. Então, essa cura, esse amor, essa lembrança não está limitada em um relacionamento físico, entre corpos, né? Aos poucos, de fato, vês, conseguirás ver outros também, pois a visão não é limitada aos olhos do corpo. Alguns dispensarão tua presença física. Eles precisarão de ti muito, e talvez muito mais, no instante em que são mandados a ti. Esse é um ponto que, assim, vira uma chave para gente. Eles precisarão de ti muito, e talvez muito mais, no instante em que são mandados a ti. Mandado a ti não é estar presente na tua frente. Não é chegar diretamente para você e falar, fulano, me ajuda, que eu tô passando por um problema. O que é mandado a ti? Tá aqui na minha projeção, veio na minha mente. Eu escutei a história. Eu vi na televisão o que aconteceu agora na Venezuela. Os assuntos chegou até mim, foi mandado a mim. Então, se eu estou presente, se eu me coloco à disposição para ser um professor de Deus, para ser um psicoterapeuta de Deus, eu vou usar todas essas informações que chegou
para corrigir a minha mente e, consequentemente, corrigir a mente do meu irmão também, porque nós somos uma única mente. Eles precisarão de ti e talvez muito mais no instante em que são mandados a ti. Tu os reconhecerás da forma que seja mais útil para ambos. Por que para ambos? Porque dar e receber se dá ao mesmo tempo. Quando eu estou atendendo um cliente, eu não estou olhando ali só para o conteúdo da mente dele. Eu estou curando a minha também, com a história que ele está trazendo, o quanto que aquilo ali reflete em mim também, o quanto que ele está disponível para se curar, o mesmo que eu também estou disponível para curar a minha mente. Então, tudo é sobre nós. Não existe ninguém lá fora. E tomar consciência disso é uma virada de chave gigantesca. Então, tu os reconhecerás da forma que seja mais útil para ambos. Pouco importa como venham. Eles serão mandados da maneira que seja mais benéfica. Um nome, um pensamento, um retrato, uma ideia, ou talvez apenas uma sensação de alcançar alguém em algum lugar. A união está nas mãos do Divino Espírito Santo. Não consegue haver falha na realização exatamente por isso. Eu vou parar aqui para isso ficar na nossa mente até quinta-feira. Eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho. Essa parte aqui me pega também, ó. A união está nas mãos do Divino Espírito Santo. Não consegue haver falha na realização exatamente por isso. Por isso que hoje existe até pesquisas, né, científicas do poder da oração, por exemplo, as terapias energéticas, né, como a mesa radiônica, um reiki que você envia, antigamente as benzedeiras. Por quê? Tá à distância, a gente está invocando ali a presença do Espírito Santo, é algo maior que a gente não consegue mensurar, só que não tem como falhar, porque o que está sendo movimentado ali? A lembrança desse amor. A oração nos coloca nesse lugar, uma meditação nos coloca nesse lugar. Desejar o bem para o outro nos coloca nesse lugar. Então é muito profundo para a gente trabalhar também a nossa confiança, do tipo, nossa, será que eu tenho esse poder mesmo? De curar o outro à distância, através da conexão com o Espírito Santo? Eu sempre questionei muito isso, principalmente quando eu fazia terapia holística. De realmente, nossa, mas eu não quero enganar as pessoas, sabe? Será que isso que eu faço realmente faz bem? Só que o que eu entendo agora é que quem cura não é a Bruna, é o Espírito Santo. Então, o meu papel é o quanto que eu estou disponível para integrar o Espírito Santo em mim e aí sim ser um canal dessa lembrança. Vou abrir aqui um pouquinho para a gente conversar. E aí, o que que ficou para vocês? Assustou? Muita resistência? Faz sentido? Faz todo sentido. Tá só eu aqui, eu e você. Não, a Juva tá aqui, a Ah, Potira, que entrou hoje lá no grupo, a Cláudia. ah. E Não, aí, para mim faz Juva? todo. Interessante, viu, Bruna? Que à medida que o texto vai caminhando, vai passando um filme assim na nossa cabeça, né? E, e a gente vai assim, vai revisitando esses lugares na mente. Hoje, para mim, como os filhos estão criados e cada um seguindo o seu caminho. Mas em mim, enquanto filha, ficou muitas coisas assim marcadas, porque ninguém nasce, a gente não nasce assim sabendo como é que a gente vai ser mãe, a gente não tem essa formação. Mas quando a gente se torna pai e mãe, a referência que a gente tem de criação é a nossa, é de como a gente foi criado, né? E esse texto aí tem um trechinho que ele fala. Eu não me lembro assim, exatamente como as palavras, mas ele fala que a gente tem que abolir
os títulos, né, de pai, mãe, filhos, e usá-los aqui simbolicamente na forma. Porque assim, hoje eu não olhar o meu filho como meu filho, mas a gente vai usar essas palavras porque a gente está. Até que se eu falar de outro jeito, ninguém vai entender mesmo, né? Uhum, Mas na mente eu já tenho a ideia corrigida de que ele não é o meu filho aqui. Ele é um comigo na mente de Deus. E que não é porque eu pare ele que ele me pertence, que tem um pertencimento aí. É apenas a ideia de Deus se experimentando cada vez mais. Deus continua se experimentando de várias formas. E assim, parece, é doido, né? Se a gente conversar isso com outra pessoa fora dessa caixa aqui, é muito louco. Ninguém vai entender que conversa é essa aqui, né? Que teu filho não é teu filho e que não, como é isso, né? Não existe essa hierarquia na mente de Deus. Então, mas até às vezes quando a gente começa a conversar algumas coisas de um 100 assim, a gente parece que a gente tanto tal, mas a gente conversa normalmente no que a gente está treinado a falar, mas o mais importante é que a gente sabe que a mente, ela tá corrigida naquele assunto ali, na questão de tempo mesmo, a gente fala assim, o tempo hoje, amanhã, não sei o quê, a gente vai falar sobre isso porque essa é a linguagem daqui, uhum. mas na mente corrigida a gente sabe que esse tempo não existe. Então, assim, mas assim, eu gostei muito Gostei muito da experiência, até porque eu achava que eu tinha a ideia que ia ser assim, um passo a passo para criar filho, uma coisa assim. Estava equivocada o pensamento aqui. Então tinha uma interferência aqui, mas aí quando a conversa veio, que você foi trazendo muito bem, assim, eu fui sentindo essa correção mesmo, né? Isso me ajudou muito, gostei muito mesmo. E da experiência da Odete aí, também assim, faz a gente entender que realmente o curso em milagres ele é só um caminho também. E que não é porque a gente está nesse caminho agora que ele vai abolir todos os outros, né? Que a meta é chegar a lembrar do amor, não importa qual é o caminho, né? Mas se a gente estiver em algum lugar que nos desvie dessa meta, dessa lembrança, aí é que é para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas eu gostei muito da experiência hoje. Juva, essa parte que você estava falando dos papéis é sobre sair da autoridade de pai e mãe. E realmente falar Sim, isso no mundo é complicado o entendimento, porque a gente é treinado a entender que o pai e a mãe têm autoridade sobre nós. Então vamos olhar para o nosso lugar de filha aqui. O quanto dessa autoridade equivocada dos nossos pais a gente carrega na nossa identidade ainda. Por exemplo, em acreditar às vezes que o pai falou ali que você é fraco, que você não ia ser ninguém na vida, que você tem uma limitação aqui, ou você não se sentiu amada pelos seus pais, então você sente que você não vai ser amado por mais ninguém. O que que é isso? A gente pegou a autoridade desses pais e trouxe para a nossa vida como uma verdade. E a nossa identidade está construída nisso. O que que a gente vê nas terapias por aí, nos consultórios? É o tempo todo adulto olhando ali para suas histórias da infância, remexendo ali em todas as imagens, porque ele ainda está parado naquele lugar. Ele acredita ser aquela criança que foi abandonada, que sofreu aquele abuso, que está destinada a um destino, porque eu sou vítima daquilo que fizeram comigo. E um Sen vem e traz uma abordagem completamente diferente. Ele fala: saia do deserto, solte a autoridade de pai e mãe sobre você. E até na psicologia vai ser falado esse momento que tem o momento do filho simplesmente sair da casa dos pais e seguir o seu destino, senão ele realmente não vai crescer emocionalmente, psicologicamente. Ele tem que viver essas experiências para se tornar um adulto. E quando todo mundo que estava entrando na fase do adulto, a gente passou por esses conflitos de querer aprovação de pai e mãe. Será que isso vai trazer orgulho para os meus pais? Será que minha mãe aprova esse caminho ou não? E ai da gente se a gente fosse contra isso. De forma inconsciente, a gente entra na culpa.
Aí, quando chega o nosso momento também de ser mãe, a gente vai projetar isso para os nossos filhos. A gente vai dizer que a gente sabe o que é certo, o que é errado, e o que eles têm que seguir aquilo. Aí, se o filho vem e fala que quer ser outra coisa, a gente vê vários conflitos assim, né? Seja, por exemplo, na vida sexual, quando o filho decide ser alguma outra coisa, experimentar outra coisa, ou numa família de médicos, um decide, sei lá, vender artesanato na praia. Pensa o choque de realidades que tem ali. Então, isso é estar em cima ainda da autoridade de pai e mãe. E eu sei nem dizer que a nossa única autoridade é o Espírito Santo, é Deus. E o nosso papel como mãe e pai é ensinar os nossos filhos a reconhecer essa autoridade. Só que a gente não vai poder ensinar isso se eu não integrar em mim. Olha que profundo. Então, esse livro é maravilhoso por conta disso, porque realmente não é só um passo a passo de como criar os seus filhos, mas entender a nossa criança interior mesmo. O que que eu tô carregando aqui em mim ainda que faz parte daquilo que eu acreditei que eu sou, do que fizeram comigo, quantas histórias ainda estão aqui fixadas em mim, que eu não preciso tentar entender, achar um culpado nem nada disso, eu só preciso escolher outra vez, soltar e deixar a guiança do Espírito Santo. Lindo, né? E Muito lindo aí, mesmo. mais alguém quer falar alguma coisa? Potira, seja bem-vinda. Espero ver você também amanhã. Obrigada, sou grata pela acolhida. Eu achei muito interessante, Juba já vem conversando comigo, mas ainda os termos que são utilizados de Deus, de Espírito Santo, ainda causam um impacto em mim, porque a concepção de Deus, de Espírito Santo que eu tive durante toda a vida, durante toda uma construção é bem diferente. Aí eu vim ao longo do tempo desconstruindo isso e agora vem novamente Deus, Espírito Santo, aí dá uma embolação assim na mente, né? Então, mas eu gostei muito aí da leitura, da reflexão, né? É, e é isso, para mim, esses termos são novidades, mas muito do que você trouxe da reflexão aí ressoa muito com aquilo que eu já venho buscando. Então, assim, não é tão novidade, mas estou aprendendo ainda aí, né, todo esse processo aí. Seja bem-vinda, vai no seu tempo e é natural essa resistência. Eu já comentei até com a Juva, por muito tempo eu também resisti a Deus, a Jesus, a Espírito Santo, porque eu tive uma criação evangélica, me decepciono com as doutrinas, rejeito tudo isso, vou para os misticismos da vida, virar uma jovem esotérica de cristais e incensos e universo e tudo mais. Aí do nada me chega um curso em milagres. Aí começa com o negócio de Deus, de Jesus, Espírito Santo. Eu falei, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Tanto que quando eu tentava ensinar alguma coisa, eu buscava frases e textos assim que não falava Jesus, nem Espírito Santo, nem nada, para Uhum, tentar passar o conceito sem falar esses nomes, porque realmente era algo que eu estava excluindo dentro de mim. E eu acho que o curso em Milagres veio para mim sair dessa exclusão que eu tinha colocado e realmente integrar esse amor perfeito e completo. Então, vai no seu tempo, vem participar na quarta-feira que a gente vai ler o livro mesmo, isso aqui que a gente está lendo. uhum, Eu tenho um livro aqui em inglês, mas a gente está vendo a parte traduzida, que é esse PDF. Vou mandar o sim, PDF para vocês lá no grupo depois, eu já tinha mandado, mas como você entrou, não deve ter lá ainda. Mas vem na quarta, então, para a gente começar a estudar um curso em milagres. Se você sentiu esse é, chamado no teu coração, é um livro que a gente não procura. Ele chega para gente. Com todos os estudantes que você conversar, vai ser a mesma história. O livro chegou para mim. Então, porque é o momento, mas vai no teu tempo, tá bom? Qualquer dúvida, vai conversando com a gente. grata. Claudinha, você tá fechadinha aí, não tá podendo falar? Tô no auge da gripe aqui, toda entupida. Tudo certo? Gostou de hoje? Muito obrigada pelo encontro. É isso, então. Melhoras para você, tá bom? Obrigada. Vou te mentalizar aqui, perfeita como Deus a criou. É isso, meninas. Muito bom estar com vocês. A gente se vê amanhã junto com a Jandiara, então também.
E na quinta-feira eu tô aqui de volta lendo esse livro. Beijo, até a próxima. Tchau.